E o assunto no Agricultura BR agora é o mercado do café. O mercado do café que tem trazido algumas sinalizações de queda, e você que acompanha o programa tem visto nas últimas semanas mercado apontando, principalmente em Nova York, para o Arábica, muitos recuos. Claro que com algumas recuperações, muita oscilação. E para falar um pouco a respeito destas questões e também da demanda internacional por café, que isso está diretamente relacionado à demanda, tem a Rússia aí com essa invasão e que parece que não tem muita data para acabar não. Vou conversar com o Eduardo Carvalhais, que fala sobre os efeitos destes cenários sobre o mercado do café. Eduardo Carvalhais, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Como que vem as sinalizações de demanda para o café no mundo neste momento? Temos a guerra que segue, temos um grande desgaste com isso e preços um pouco menores ou achatados aqui no Brasil, pelo menos na visão do cafeicultor. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. O mercado de café, como os outros mercados também, ele tem vivido muito de especuladores e fundos que trabalham muito no curto prazo, conforme a notícia do dia. É um sobe e desce muito grande. E na semana passada o café teve uma semana em baixa em relação à semana anterior, mas o dólar, em compensação, subiu mais de 2% na semana. E em reais por saca nós ficamos equilibrados. Os preços não são bons para o produtor, porque se de um lado eles subiram, e subiram bem no mercado internacional, também houve o problema dos custos de produção, que subiram mais do que o preço do café. Custo de fertilizantes defensivos, custo de combustível, custo de energia elétrica, materiais para manutenção de equipamentos, tratores, tudo isso subiu muito forte. E agora, quando começa a colheita, eles começam a perceber também que a mão de obra com essa inflação está mais alta. Tudo isso preocupa o cafeicultor e ele procura vender devagar. Ele não sabe exatamente o que ele vai colher nessa safra. Em mais um mês e meio, nós vamos começar a ter uma ideia melhor do tamanho da safra. Enquanto isso, os especuladores e interesses de curto prazo imperam. Por exemplo, a semana passada, o Citibank divulgou uma estimativa dele, da safra brasileira de café, que nós estamos começando a colher, de 65 milhões de sacas. Isso pesa no mercado, e ninguém sabe de onde, de que cartola que tirou um número como esse de 65 milhões de sacas. Porque nenhum agrônomo brasileiro, nenhuma das estimativas tinham chegado num número como esse. Agora, é estranho, porque de um lado eles fazem isso, de outro lado, como são banco, devem operar fundos também em Nova York, né? Essas contradições atrapalham bastante o mercado de café e prejudicam muito o cafeicultor brasileiro. Carvalhais, e quando você fala que complica muito, como que hoje nós podemos ter uma visão de médio e longo prazo para esse mercado de café, principalmente pensando no ponto de vista da cadeia produtiva brasileira, já que nós temos muitos atores no cenário de café neste momento, temos muitas situações que foram criadas e que influenciam diretamente neste mercado. Pois é muito difícil. Nesse mundo agora com comunicação e rede, em que todos colocam a sua opinião no mercado e ela se espalha com muita rapidez, dá essa confusão toda. É impossível, diria para você, ter uma visão de médio e longo prazo no mercado. Primeiro porque a gente depende bastante do clima, já que o Brasil não tem estoque de café e nenhum dos principais países produtores também não tem. Então, você não tem uma reserva de café que possa entrar no caso de um grande frio, de um grande calor, de uma grande seca. Isso atrapalha muito você fazer alguma análise a médio e longo prazo. Outra coisa, uma guerra como essa, da Rússia invadindo a Ucrânia, também vem essa especulação sobre consumo em queda lá que pode acontecer. Também se fala sobre uma inflação mundial que pode afetar o bolso dos consumidores e derrubar o consumo. Mas, por enquanto, é tudo especulação. Os números que nós temos estão aumentando ao ponto que o consumo mundial e o brasileiro, apesar de toda essa crise, cresceu no ano passado até o início desse ano. Outra coisa, hoje circulam alguns números sobre o consumo na China, que apesar de todo o problema que ela está enfrentando também com a Covid, o consumo lá vem crescendo, mostrando números muito bons, né? Então, há uma especulação de um lado de que o consumo pode vir a cair.
E há números do consumo do ano passado e também desse início de ano que mostram que o consumo continua em alta. Tudo isso influi naquele mercado, hoje com pequenos investidores tendo acesso numa bolsa como Nova York, com essas novas comunicações, e esse o pessoal trabalha muito no curto prazo, naquilo se a bolsa subiu um dia e está caindo o outro, e fazendo day trade, isso tudo atrapalha muito a nós do mercado físico, ao produtor de café, que tem que olhar não há alguns meses à frente, alguns anos à frente. Isso tem dificultado muito a análise e vai continuar dificultando. Nós vamos ter que continuar tateando e vendo o que vai acontecer. Tá bem? Como é que vai ser o clima desse ano? Essa colheita agora vai confirmar o que os agrônomos falam sobre uma queda forte da colheita, e o ano que vem, como é que vai ser essa safra? Mais uma vez, a falta de estoques no Brasil e no mundo dificulta qualquer análise de médio e longo prazo. Eduardo Carvalhais, o João Fagundes, aqui falando do interior de Minas, está mandando uma pergunta, é uma pergunta curiosa. Este é o cenário, um dos cenários mais complexos que já tivemos no mercado do café, no seu entendimento, Carvalhais? É assim, nós nunca vivemos um cenário como esse, com tantas variáveis ao mesmo tempo, e com respostas muito rápidas de operadores em bolsa. O Brasil e o mundo nunca enfrentaram, pelo menos nos últimos 50 anos, uma situação de não terem estoques. A gente tem estoque para 2, 3 meses à frente. Qualquer coisa que aconteça com a produção, principalmente do Brasil, que é de longe o maior produtor e o maior exportador do mundo, influi no mercado. Fora isso, agora, os problemas que nós temos climáticos são mundiais. Antes, quando o Brasil tinha um problema de uma geada, de um frio, de uma seca, os outros países produtores podiam suprir isso. Agora, quando vem uma crise de clima como essa, essas mudanças climáticas, não vamos discutir por que está acontecendo isso, a verdade é que está sendo afetada a produção do Brasil, da América Central, da Colômbia, da África, tudo ao mesmo tempo. E isso foi isso acontecendo ao longo dos últimos anos, o consumo crescendo ano após ano, acabou chegando nessa situação que nós temos no momento de falta de estoques. Os estoques nos Estados Unidos, como o maior consumidor do mundo, são baixos, os estoques na Europa são baixos e nos principais países produtores, como o Brasil, também. Nós praticamente dependemos no mundo daqui para frente da produção do ano, produção mundial. E isso vai trazer muita insegurança e muita incerteza aos preços do café. Eduardo Carvalhais, algumas questões que já vinham pairando muito antes da invasão russa, dá para dizer que, se não fosse este o momento, estariam resolvidas, como, por exemplo, o fator de logística. E essa guerra, né, e outros elementos também acabam trazendo uma redução, né, pelo menos alguns levantamentos apontam para redução ou intenção de reduzir consumo, inclusive de café. Dá para se dizer, existe algum levantamento, alguma pesquisa que mostra a demanda reprimida por café no mundo? Não, nós temos vários números, mas isso tudo varia muito rapidamente. Nós esquecemos de citar nessa análise também um outro grande complicador, que foi a Covid. Né? A Covid levou também a um grande aumento nos custos dos fretes internacionais, trouxe muita incerteza sobre o que ia acontecer com o consumo de café, e o interessante é que o consumo de café com a Covid não caiu no Brasil e no mundo. As pessoas simplesmente alteraram o hábito de consumo também. Eles tomavam mais cafés na rua, em restaurantes, bares, e passaram a tomar mais café dentro de casa. É difícil, como eu disse mais uma vez, qualquer análise nesse mundo atual, com todas essas variáveis, juntando com o fato de que, sem estoque de café e com o clima trazendo surpresas a toda hora, fica muito difícil saber o que vai acontecer com a produção brasileira, por exemplo, no ano que vem. Se o clima correr bem, se nós tivermos um clima normal, que nós não temos há muito tempo, nós teremos uma bela safra em 2023. Isso pode dar um alívio para o mundo, mas mesmo a safra do ano que vem, se for muito boa, ela vai ser novamente toda consumida pela falta de estoques. Mal ela começa a entrar no mercado, a partir de maio, junho do ano que vem, os consumidores, os países consumidores vão correr para comprar esse café, porque sabem que aí no ano seguinte, 2024, a safra brasileira de novo vai ser menor. Ou seja, esse sobressalto vai ser sempre muito bom para o especulador, para o operador de curto prazo. E o cafeicultor, como eu já disse aqui hoje, ele tem que olhar a longo prazo, vai ficar sempre numa situação difícil, não é possível programar.
Né? Outra variável também que tem mexido com o produtor agrícola brasileiro é que agora nós temos alternativas. A demanda por soja, por trigo, por milho no mundo é muito grande. Então o cafeicultor faz muito essas contas para ver se vale a pena continuar com o café, que é um produto tão difícil, tão demorado, tão caro para produzir. Nós temos, por exemplo, na última geadas do ano passado, uma parte das áreas atingidas do Cerrado Mineiro foram transformadas, foram substituídas por grãos. E mesmo com esses preços que nós tivemos do ano passado para cá, não se assistiu uma grande corrida para aumentar a área de produção. A reposição, a tentativa de bons cuidados com os pés de café existentes, mas você não vê uma corrida para se produzir café. Isso mostra que se o aumento de consumo do mundo continuar como vem acontecendo nos últimos 20 anos, os preços não vão ceder, porque é difícil a gente achar que a produção mundial vai acompanhar a demanda mundial, o crescimento dessa demanda. Carvalhais, pegando o momento atual, hoje nós temos os Estados Unidos que na próxima terça, entre terça e quarta-feira, deve elevar a sua taxa de juros em meio ponto percentual. Esse ensaio de elevação de taxa de juros dos Estados Unidos já vinha sendo feito há muito tempo, né? Já vem se comentando nisso e dificilmente não vai ocorrer. Inclusive, há a possibilidade dessa taxa ter um crescimento até maior. Isso já mexia com o mercado financeiro, mexe com o dólar e hoje, especialmente, mexe com algumas commodities agrícolas, principalmente complexo soja, milho, trigo, em Chicago. Essa relação no momento da questão financeira, principalmente o mercado financeiro, pode também influir nos negócios em Nova York nesse mais curto prazo? Pode sim, depende da cabeça do investidor em bolsa, do especulador. Ele pode, a partir desse novo cenário, mudar os seus investimentos, que é uma coisa que se faz com muita rapidez atualmente. E a outra coisa, né, também mexe com o fluxo de dólar do mundo. Os juros mais altos nos Estados Unidos tendem a tirar dinheiro de países como o Brasil e esses capitais correrem para um lugar mais seguro se os juros estiverem bons, como nos Estados Unidos. Tudo isso é que nós estamos falando. São muitas as variáveis e muito difícil você fazer uma análise de mais longo prazo por causa disso. Né? Qual vai ser a reação desses investidores se esses juros realmente for subirem do modo mais sério? Vão tirar mais dinheiro do Brasil? A tendência vai ser o dólar subir frente ao real ou não? Isso tudo nós vamos ver nesses próximos dias. Né? Por exemplo, hoje, essa baixa que nós estamos vendo na Bolsa de Nova York pode ter muito a ver com essa estimativa irreal do Citibank, mas também tem a pressão desses 2% que o dólar está subindo frente ao real, essa subida forte que está no momento do dólar frente ao real. Tudo isso influi no mercado de café e tudo muda com muita rapidez. Nós temos visto variações de 800, 900, 1.000 pontos entre a máxima e a mínima no dia no mercado de café. O mercado começa do dia de um jeito, no meio do dia está de outro, e no final, no fechamento, está num terceiro modo. Como eu disse, isso é bom para o especulador, é bom para quem opera com papel, mas é muito ruim para quem opera com o produto mesmo, né? O cafeicultor, o exportador e o importador, o torrador lá fora. Isso dificulta muito o posicionamento de todos os agentes que trabalham no mercado físico.